Louvado seja Deus, motivo de muita alegria, eu e a minha esposa estarmos aqui mais uma vez, mas eu confesso que também é motivo de grande ansiedade, né? O coração fica batendo mais acelerado, mas eu creio que é o temor ao nosso Deus. Amados, o tema dessa noite é reflexos do coração. Eu tenho meditado na palavra de Deus, no livro de Tiago, no livro de Mateus, e o que veio ao meu coração foi o que é o reflexo do coração. A Bíblia fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio, transbordante. Então, é como se fosse a tela de um computador, né? Como é que você sabe o que tem dentro daquele computador? Você precisa avaliar a tela. E a nossa vida é assim. Aquilo que sai da nossa boca é exatamente o que está no nosso coração. E é sobre isso que eu quero falar um pouco. O meu tempo aqui é bem curto, a Liliana me deu alguns minutos, glória a Deus por isso, né, pastor? Ela vai fazer a maior parte dessa ministração, mas eu quero dar uma introdução. Lá no livro de Mateus, capítulo 15, 11, não está aí, tá, Kézia? Fica tranquilo. Diz assim, ó, Jesus falando: o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca o torna impuro. Olha só, queridos, eu não sei como você fica quando alguém afronta você, quando alguém mente para você, quando alguém calunia a sua vida, como é que você fica? Ou até às vezes nós acordamos felizes, mas dependendo do que nós ouvimos, a nossa vida muda, o nosso coração ele se transforma. E um dia desses eu estava em um cliente e me chamou bastante atenção. Tinha um gestor lá e assim, até onde eu sei ele é cristão. E aí conversando com ele deu um problema e saiu um palavrão da boca dele. Escapou. E eu já até ministrei aqui uma vez que isso já aconteceu comigo. Um dia eu fui dar comida para a cachorra, caiu a ração, misericórdia. Saiu um palavrão da minha boca. Só que automaticamente o Espírito Santo na hora me repreendeu, porque foi algo assim, meu Deus, como isso saiu da minha boca? Eu não falo mais palavrão há muitos anos. Só que naquele gestor me chamou a atenção, porque ele falou um palavrão, mas ele não se constrangeu. E quem anda comigo sabe que eu não aguento algumas coisas, eu tenho que falar. Falei, meu querido, você viu o que saiu da sua boca? Aí ele falou assim, não, o quê? Eu falei, cara, você falou um palavrão. Ele, o que tem? Falei, Jesus. E para mim a maior surpresa, olha só, vou continuar a história para você entender. O pai desse jovem trabalha na mesma empresa e ele é pastor lá. E eu estava fazendo uma inspeção outro dia, e aí deu um problema num carregamento, adivinha o que saiu da voz daquele homem? Outro palavrão. Aí eu fiquei preocupado, eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Só que a gente sabe que infelizmente isso acontece, e às vezes a gente acha que está distante de nós e não está. Então eu quero meditar no livro de Tiago capítulo 3, para trazer algumas reflexões para a nossa vida. Eu vou ler 12 versículos rapidamente, depois eu vou explaná-los, tá bom? Pode passar, Kézia, para mim, por favor. Tiago 3:1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplos navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Olha só. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar
doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. Ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Queridos, eu meditei bastante nessa palavra e eu quero refletir algumas coisas aqui. Tem muitos ensinamentos para nós. Eu quero destacar o versículo 1. Você pode voltar lá, Kézia? Olha só, a palavra de Deus destaca assim, ó: não queiram muitos de vocês serem mestres, pois serão julgados com maior rigor. Amados, ser líder é uma bênção. Eu glorifico a Deus porque Deus me deu ministério e liderança. Glória a Deus por isso. Mas, queridos, a liderança, como a palavra diz, ela tem um maior rigor, um julgamento maior. Eu não posso ensinar aquilo que eu acho ou que eu acredito. Eu tenho que ensinar a palavra de Deus e principalmente aquilo que é ensinado para nós. Olha só, o versículo de 2 Timóteo 3,14, nós até memorizamos, diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Eu não posso chegar numa casa de paz e ensinar aquilo que não foi passado para nós. Eu não posso chegar e dar os meus ensinamentos. Eu tenho que ensinar a palavra de Deus. E aí a primeira pergunta para nós nesta noite: o que é que tem saído da nossa boca como líder, ou até mesmo líder dentro de casa? O que é que eu tenho ensinado para os meus filhos, ou aqueles que estão próximos? Versículo 2: todos tropeçamos, repete comigo, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, olha só que ensinamento maravilhoso para a minha e para a sua vida. Todos nós tropeçamos em várias coisas. Não adianta eu apontar a vida de alguém e dizer: puxa, aquele irmão ali, hein, olha, pisou na bola, hein, ele caiu feio. Todos tropeçamos, a palavra garante isso, em muitas coisas. Mas olha que ensinamento maravilhoso: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Sabe o que eu entendo aqui, queridos? Eu vou me parecer com Jesus, porque perfeito é só Ele. Se eu não tropeçar no falar, olha o que o versículo continua: é capaz de dominar todo o seu corpo. Uau! Já pensou dominar os desejos da carne? Que coisa linda e maravilhosa. Mas eu quero levar isso para mim. Se eu tiver autocontrole no que eu falo, eu domino o meu corpo e me torno varão perfeito. Quem quer ser varão e varoa perfeito aqui? Levanta a mão e aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Queridos, eu tenho que guardar isso para mim. Eu não posso tropeçar no falar. E o que é que a minha boca tem dito? O que é que eu tenho permitido muitas vezes a minha boca dizer, ou até mesmo os meus ouvidos? Às vezes eu não falo, mas eu ouço aquilo que muitas vezes eu sei que não vai edificar a nada. Eu tenho que tomar muito cuidado. E olha só, queridos, eu vou agora acelerar, porque a dona Liliana precisa falar. Resumindo o que nós lemos, tá? Do versículo 3 ao versículo 4, Tiago, ele coloca a língua como um instrumento de dirigir, e ele usa dois exemplos para isso: o freio e o leme. Do versículo 5 ao 8, ele usa a língua que pode destruir, e ele usa também dois elementos: o fogo e o veneno. E do 9 ao 12, ele usa a boca como um deleite, como uma fonte de bênção, para abençoar. Vou resumir rapidamente, versículo 3 e 4, pode voltar para mim, Kézia? Olha só o que diz:
Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Sabe o que eu tiro de lição aqui desse versículo para a minha vida? Quando eu não tenho nada para dizer, sabe o que é a melhor coisa a fazer, João? O que é? Só aí. Fecha a boca. É melhor um silêncio do que 1000 palavras vãs. Às vezes o silêncio vai edificar mais a vida de uma pessoa do que você ficar contando muitas vezes histórias de que não glorifica o nome do Senhor. Eu tiro essa lição para mim. Colocar freio no cavalo, eu domino todo o animal. Se eu colocar um freio na minha boca, provavelmente os benefícios serão muito grandes. Quem já andou de cavalo aqui? Eu já andei. É difícil, hein? Mas você domina ele. Quando você coloca o freio na boca, né, Li? Você dá risada porque eu quase caí do cavalo, né? Mas enfim. E olha o versículo 4 que diz: tomem também como exemplos navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno. Sabe o que eu vejo aqui? Uma pequena palavra pode direcionar a vida de uma pessoa à presença de Deus. Antes de eu me converter, pastor Adriana, alguém falou assim para mim, ó: Jesus te ama, só isso. E eu falei, eu também amo Jesus, porque eu não conhecia, achava que amava. Mas aquela palavra começou a criar vida dentro de mim, a ponto de um dia eu me converter. Um pequeno leme direciona um grande navio. Uma pequena palavra bem lançada no momento certo, no momento oportuno, pode direcionar alguém à presença de Deus. Quantos estão me entendendo nessa noite, em nome de Jesus? Versículos, vamos lá, 5 ao 8. Eu vou resumir, tá bom? Ó, ele diz assim, ó, que uma pequena fagulha pode incendiar todo um bosque. Uma pequena fagulha. Sabe o que eu entendo aqui, queridos? Que veio ao meu coração. Uma palavra pode incendiar toda uma igreja. Uma palavra maldizente, uma palavra fora do contexto bíblico, ela pode incendiar e destruir uma família. Uma palavra fora do contexto, maldizente, pode destruir um casamento, dentre tantas outras coisas. Uma pequena fagulha. E aí eu pergunto, talvez nós tenhamos cometido o erro de lançar pequenas fagulhas, que o incêndio ainda não aconteceu e você não percebeu. Mas essa noite é momento de reflexão. Eu tenho que falar daquilo que vai glorificar o meu Deus. Quantos estão me entendendo nessa noite, queridos? E eu vou resumir um pouquinho mais, tá? E a palavra final aí, ó, do versículo 9 ao 12. A palavra de Deus diz que a língua tem o poder de abençoar. Em Eclesiastes diz assim, ó. Na verdade, desculpa, coloca o versículo 12 para mim, por favor. Só o 12. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Dentre outras palavras, queridos, da nossa boca não pode sair bênção e maldição. Eu não posso, como agora nós fizemos, louvamos o nome do nosso Deus, usamos a nossa boca para glorificar a Deus, e daqui a pouco a gente está usando a boca para maldizer. A palavra de Deus diz que não pode sair duas fontes da mesma, não pode sair duas coisas da mesma fonte. Amém? Eu quero levar isso como lição, trazendo aqui um contexto. Vou trazer o tempo da nossa faculdade aqui, pastor Ademir. Existe um filósofo chamado Sócrates, bem conhecido, né? Sócrates, ele nasceu no ano de 470 a.C. e ele morreu no ano de 399 a.C., faz muito tempo. Só que Sócrates, ele tinha uma filosofia que foi chamada de a peneira de Sócrates. Tudo que iam dizer para Sócrates, ele tinha essa peneira, que era a peneira da verdade, da bondade e da necessidade. Olha só, queridos, resumindo, tá? Para eu passar o microfone para Liliana. Tudo que alguém ia falar para Sócrates, a primeira pergunta que ele fazia era: o que você vai me dizer é verdade? Alguém lembra disso na faculdade? Lembra, pastor?
O que você vai me dizer é verdade? Ah, é verdade, eu tenho certeza que é verdade. Passou pela primeira peneira. Segunda peneira é a peneira da bondade. Entre outras palavras, o que você vai me dizer, a pessoa envolvida já foi informada? Ou isso vai trazer algum benefício para ela? Ah, sim, o que eu vou te contar é para ajudar a pessoa. Passou pela segunda peneira. Terceira e última peneira é a da necessidade. Entre outras palavras, o que você vai me dizer, ela vai ajudar a resolver o problema daquela pessoa? Se nós usássemos essa filosofia de Sócrates na nossa vida, queridos, eu tenho certeza que muitos comentários, tanto aqui na igreja como fora, seriam evitados. Nós não precisaríamos ouvir e nem falar de tantas coisas só com essa peneira. Só que eu estou falando da filosofia de um homem. Só que eu quero trazer agora ao contexto bíblico. Paulo em Efésios 4:29 diz assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Louvado seja Deus por essa palavra. Amém, queridos? Que a nossa boca seja um instrumento para glorificar o nome do nosso Deus. Aquilo que eu tenho dito que não glorifica, que seja a partir de hoje anulado e cancelado das nossas vidas, para que o nome do Senhor seja exaltado. Amém? Glória a Deus. Acho que dá tempo. Glória a Deus. O que Deus colocou no meu coração foi que nós precisamos limpar nossos sentidos. E nós temos 5 sentidos. Vocês sabem quais são eles? Alguém sabe? Quem sabe? Glória a Deus. Então vamos lá. É o paladar, o ouvir, olhar, olfato e tato. Por que a gente tem esses sentidos? Esses sentidos, eles trazem conexões. Conexões com o ambiente, que traz na nossa memória, por neurotransmissores, e ele provoca uma reação, ele provoca uma ação, pode ser uma reação de proteção, de defesa, e essas situações ficam gravadas nas nossas mentes. Já viu uma criança que ele quer mexer no forno, ele lembra que ele colocou a mão, queimou a mão e não põe mais a mão no forno, não é assim? E não é assim com a gente também? Por que a gente não põe a mão lá? Porque a gente sabe que aquilo vai queimar a nossa mão, amém? Estão comigo? Então, essas conexões, elas são usadas para a gente poder discernir, para a proteção do corpo, são utilizadas também na nossa alma e no nosso espírito. E eu quero falar hoje dessas sensibilidades, tá? Nosso corpo, essa sensibilidade no nosso corpo, ela serve para nos proteger, para mostrar a nossa necessidade, para mostrar uma direção. Na nossa alma, ela serve para criar emoções e sentimentos. E no nosso espírito, ali é o lugar onde a gente vai se conectar com Deus. E neste lugar, a gente tem que primeiro passar na barreira do corpo e da alma para a gente conseguir chegar nesse lugar. A gente vai ter que lutar com o nosso corpo. Se a gente jejua, a gente vai ter que lutar com o corpo. Daqui a pouco a gente luta um pouco com a alma, que a alma fala assim, você tem que comer. Você precisa comer, você precisa sentir a sensação da comida. Então a gente tem que lutar com o corpo, com a alma, para a gente chegar na esfera do espírito. Glória a Deus pela vida dos pastores que foram confirmando a palavra. E aí eu quero falar assim do paladar. Pode pôr Timóteo 4:6. Fala assim: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será como um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e de boa doutrina que tem seguido, da boa doutrina que tem seguido. Porque assim, aqui a gente está falando do gosto do paladar que vem da boca, mas o alimento espiritual, ele também é uma nutrição. E essa nutrição, nós precisamos
para que a gente se mantenha na presença do Senhor, né, nesse lugar que é espiritual. Então, assim, nós precisamos refletir o que é que nossas bocas têm falado, que o Evandro já falou. Se isso que a gente tem falado tem nos contaminado ou tem santificado as nossas vidas. E aquilo que espiritualmente eu tenho comido mais da comida do mundo ou daquilo que eu tenho recebido da parte de Deus? Jesus é o pão da vida. Amém? E põe o 7 para mim, por favor, que fala assim: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, antes exercite-se na piedade. A gente só vai ter piedade quando a gente se alimentar daquilo que é de Deus. Senão a gente não vai ter piedade. A gente vai agir pela carne, vai agir pela alma e não vai agir pelo Espírito. E Daniel 1:8 fala assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Gente, eu não gosto de usar óculos, tá? Por isso que eu tô com dificuldade. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E então, Daniel, por que ele sabia que aquela comida não era imprópria para ele? Ele sabia porque ele tinha aprendido na infância dele. Ele tinha sido ministrado que aquela comida, as iguarias do rei, aquela riqueza, era oferecido, era algo ofertado ali. Então ele se absteve daquilo. Talvez estavam até se alegrando ali, né, porque tinham feito o povo cativo naquele lugar. E ele entendeu no coração dele que ele não ia se contaminar com aquilo. E quantas vezes a gente tem fugido das coisas que podem nos contaminar? E entendido o que pode nos contaminar. Às vezes, numa festa, a gente está num mês que tem a festa aí de Halloween, a gente não sabe o que é oferecido, e participar dessas coisas desagrada o nosso Deus. Então, mas nós temos que tomar um posicionamento como filhos de Deus, amém? Agora vamos falar um pouco sobre ouvir. Romanos 10, 16, 17 fala: no entanto, nem todos se submeteram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E Paulo estava falando ali para os romanos, né? Consequentemente, ele fala no 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, ao que nós estamos dando ouvidos? Que canções a gente tem ouvido? Qual palavra tem penetrado no nosso ouvido para a gente gravar aquilo que a gente está ouvindo e falar assim, eu tenho fé porque eu vi o que meu Deus falou para mim. Eu tenho fé que meu Redentor vive e reina. Eu tenho fé que Ele vem e virá. São palavras que nós ouvimos, mas o quanto nós temos crido nisso, né? E Davi fala também, né? Só voltando um pouquinho, né? Nós precisamos manter essa fé firmada em Deus, essa comunicação, limpar essa comunicação auditiva. Se eu ouço mais as coisas de Deus, mais eu vou ter fé. Amém? Davi, ele dá um testemunho, eu achei interessante, porque eu já tinha pego Salmos 66, 18, 16, 17, 18 e 20, até o 20. E ele dá um testemunho, depois que eu percebi que era um testemunho aqui de Davi, porque ele fala assim, venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que ele fez por mim, o que Deus tinha feito por ele. A ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Deus, no entanto, me ouviu e deu atenção. Deu atenção à oração que lhe dirigi. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor leal.
Então ele falou assim, venham e ouçam. Ele está chamando para avisar alguma coisa, ele está chamando para informar, olha, Deus fez por mim. Mas por que Deus fez por mim? Porque eu não guardei no meu coração o pecado. Se veio algo no seu ouvido que desagradou o Senhor, entrega para Ele essa noite e fala para Ele, Senhor, isso desagradou o Senhor. E eu coloco diante do Senhor, me arrependo se eu dei ouvidos, se eu ouvi sem querer, porque às vezes você está no serviço, alguém fala um palavrão, você ouviu um palavrão. Mas a gente tem que pedir perdão para Deus, porque o ambiente que a gente está, às vezes ele vem para nos contaminar. E aquela pessoa não vai pedir perdão. A gente tem que ser aqueles que se posicionam em pedir perdão. Amém? E aí, ele não acalentou o pecado no coração, e Deus ouviu a oração dele, porque ele entregou o pecado ao Senhor. Ele falou para o Senhor, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Se eu estou errando, eu quero ser consertado. Em Efésios 1:13, fala assim, quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e creram. Em quem? Nele, Jesus, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Eu acho lindo isso aqui, porque Deus ele cumpriu a promessa através dos nossos sentidos. Nós ouvimos a palavra, nós acreditamos e a gente correspondeu com esse crer, obedecendo, se entregando, confessando. Então, quando nós ouvimos, nós temos uma reação. Em Apocalipse, Deus fala ali na visão de João, eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, sejam diligentes. Diligentes é zeloso, tá? E arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém... O que, gente? Ouvir. E tem uma reação. Qual é a reação? Abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus! Quem quer cear com o Senhor? Eu quero. Em Apocalipse 3:22 fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, a igreja tem que estar atenta aos sinais. E agora vamos falar do olhar. Os olhos são janelas do nosso corpo. Quando nós abrimos uma janela, é para quê? Para iluminar o ambiente. Aquela luz que entra, ela vai trazer o quê? Vai dissipar as trevas, você vai enxergar cada coisa no seu lugar. E aquela visão da janela, o céu, as árvores, os pássaros, o que você enxerga ali fora, ela grava uma imagem na sua mente. Então, assim, nós temos que usar nossos olhos e pedir para o Senhor abençoar aquilo que nós estamos vendo. Mas quando nós colocamos os nossos olhos em notícias violentas, em filmes que está passando adultério, que está passando um monte de coisa que é contrário do que Deus tem para nós. O que vai acontecer? Nossa mente ela vai gravar isso, vai vir para o nosso coração, e isso vai despertar o quê na gente? Ira, raiva, pode despertar a justiça própria, maus desejos, desejos de vingança, pavor, medo, falta de esperança, frieza espiritual. Às vezes a gente não sabe porque está frio espiritualmente. Mas será que a gente está conectando nossos olhos com o que Deus quer que a gente se conecte? E, assim, cenas obscenas, pornográficas, aquele romance que até a pastora falou aqui, que é irreal, é uma coisa que Deus não preparou para a gente, né? E acaba influenciando também, trazendo idolatrias. Não tem gente que idolatra influencer? Acho que a vida dele vai ser igual do influencer, porque o inimigo acaba enganando os olhos da gente se a gente colocar os olhos nisso mais do que aquilo que está em Deus. A gente não vai deixar de ver o que está acontecendo, mas a gente pode desviar o nosso olhar daquilo que a gente sabe que é ruim, porque às vezes você está no serviço, alguém vai lá e mostra uma tela para você. Não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu da pessoa vir mostrar o celular, olha isso, olha essa imagem. Aí olhar aquela imagem e falar assim, meu Deus, por que eu fui olhar isso? E depois falar assim, eu não quero mais olhar, não me mostra mais. Foi o meu posicionamento. Porque a gente tem que ter o posicionamento cristão também. Eu falo,
A segunda vez, assim, não vamos mostrar para ela, porque ela não pode. Eu falei assim, não, eu posso sim, eu não quero, porque eu não quero me afastar do meu Deus. Amém? Mateus 6:22 fala assim: os olhos são lâmpada do corpo, portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. E em Efésios 1:18, Paulo fazendo oração pelos Efésios. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele, concedida aos santos. Amém? Às vezes a gente não vai estar com a conexão certa, porque a gente não buscou isso, mas agora a gente está aprendendo para buscar. Quem aqui quer ter os olhos cheios de luz, ser iluminado pelo Senhor? Eu quero. Eu quero minha conexão limpa para estar com Ele, para estar com o Espírito Santo de Deus. Amém? Estou um pouco nervosa. Obrigada, Jesus. Filipenses 4:9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Em mim é Paulo, tá falando. Ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Então, a gente tem que pôr em prática. O ouvir, o falar, o ver, ele ajuda bastante. Quem é professor aqui usa bastante as técnicas com essas sensibilidades. E aí, vamos para o olfato. O pecado tem cheiro, gente? Meu marido diz que tem. Bom, não sei vocês, mas assim, algumas informações eu aprendi através do cheiro. Por exemplo, na época que eu estudava no colegial, no ensino médio hoje, né? Na minha época era ginásio, colégio. Pode falar a idade, né? Eu sentia, às vezes, um cheiro parecia uma erva queimando. Eu falei assim, o que é isso que está queimando? Ai, que cheiro. Aí alguém falou assim, isso daí é cheiro de maconha. Eu nunca usei maconha, mas eu sei o cheiro porque alguém passou a informação através de um cheiro que eu senti. E também já aconteceu de eu receber um presente uma vez, a pessoa entregar umas flores. E naquele momento eu senti um cheiro de um incenso muito forte. E eu não sabia que tipo de incenso era aquele, que alguém falou que era incenso. Eu nem sabia que era incenso. Eu falei assim, que cheiro forte é esse? Me deu dor de cabeça, me deu ânsia de vômito. Eu fui para o banheiro para vomitar e era meu aniversário. E eu peguei e deixei aquelas flores até na sala da coordenação, não levei para casa. E uma pessoa falou assim, ai, que cheiro de fumacê de uma religião, né, de uma religião que consagra essas coisas. E o que aconteceu? Eu deixei 4 dias as flores na sala da coordenação. Aí, no 4º dia, a coordenadora falou assim, Liliana, você não quer tirar essas flores lá de lá de dentro, não? Porque a pessoa que te deu vai ficar chateada. Aí eu olhei para ela assim, não quero. Mas não falei que não queria. Eu falei assim, não, eu tiro, tá bom. Mas por que ela fez isso? Porque começou a dar tudo errado dentro da sala dela, ter confusões, ter briga. E era algo que alguém tinha consagrado. E, às vezes, a gente não entende as consagrações que são feitas, a intenção da pessoa ali. Enfim. E eu orei porque as flores, as plantas são criadas por Deus. Eu entendo que toda a criação é gerada por Deus. Eu consagrei tudo a Deus, mas depois foi embora. Eu cheguei a levar para minha casa, porque eu falei assim, Deus, o que o Senhor quer que eu faça com isso? Porque se a nossa conexão não estiver limpa, às vezes você leva algo para sua casa que vai trazer algo ruim ali, né? Tanto que ficou ruim ali na sala da coordenação. Mas vamos lá. Na Bíblia fala que o incenso aromático criado por Deus, esse que Deus pediu para Moisés fazer para colocar
ali o incenso no altar, né, que era quando eles faziam o holocausto, ele tinha uma forma de ser feito que ninguém que não fosse autorizado por Deus poderia usar. Então, esse incenso, ele era totalmente direcionado por Deus ali para eles fazerem. Em Êxodo 30, não precisa pôr não, que esse eu vou falar rapidinho. E faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Moa parte do incenso até virar pó e coloque-o diante das tábuas do testemunho, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Deus preparava o ambiente com perfume santo para ele se encontrar com o povo dele, ali com Moisés. Então, assim, a gente pode preparar esse ambiente com perfume. E qual que é o perfume que agrada a Deus, né? Em Provérbios 27:9 fala assim: perfume e incenso trazem alegria ao coração, e uma amizade querida procede um conselho sincero. A sinceridade do nosso coração é um perfume para Deus, é um componente do perfume para Deus. Deus gosta da nossa transparência, Deus gosta quando a gente fala: Senhor, eu tenho dificuldade. Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, eu preciso que meus ouvidos sejam limpos. Eu preciso que os meus olhos sejam limpos. Eu preciso que a minha narina seja limpa. Você sabia que tem cheiros que atraem a pessoa? Tem cheiros que levam a pessoa a pecar? Por que que a pessoa viciada sente o cheiro de alguma coisa e ele vai atrás? Eu já tomei cerveja. Quando eu vim para a igreja, o Senhor ministrou no meu coração, Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho, onde há libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É uma escolha. Só que o cheiro da cerveja era algo que me atraía no calor. E eu falei assim: eu não quero mais isso para mim, eu quero me encher do Espírito Santo de Deus. Eu quero a presença de Deus. Então você limpa a sua conexão com Deus. E aquele cheiro não me atrai mais. Eu sei o gosto, mas o que me atrai mais? A presença de Deus. Amém? Em 2 Coríntios 2:14, fala assim: graças a Deus, que sempre nos conduz triunfante em Cristo. Por nosso intermédio, exala a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. Olha a nossa responsabilidade de levar essa palavra em todo lugar e dar um bom testemunho. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. E depois ainda fala da sinceridade com Deus também no outro versículo. Mas assim, o que eu quero enfatizar aqui, que nós somos essa fragrância para Deus. Nós temos que levar esse perfume. Nós somos a igreja. Nós temos essa missão de levar esse amor do Senhor e também de permanecermos limpando nossos olhos, limpando o nosso falar, limpando os nossos ouvidos. Amém? Em Apocalipse 8:3-5 fala assim: outro anjo trazia um incensário de ouro, aproximou-se e ficou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro diante do trono. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Você já imaginou sua oração subindo com o incenso que Deus preparou? Que é Jesus, nosso intercessor? Nossas orações vão subir com Jesus, porque nem orar a gente sabe. O Espírito Santo que intercede por nós. Então, mas a gente não pode parar de orar, a gente tem que orar, porque Deus quer ouvir a nossa voz. Nós somos filhos, mesmo que a gente não saiba orar, o Espírito Santo vai ensinar. O Espírito Santo vai interceder por nós, amém? Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpago e um terremoto. Que o Senhor nos direcione nisso, nessas orações, nessa busca, entender quem Deus é em nós e sentir essa fragrância de Jesus.
limpar mesmo nossas narinas, porque assim, o cheiro, ele nos livra. Porque se a gente sentir cheiro de fumaça, a gente sabe que pode ter fogo lá, a gente não vai se aproximar. Se a gente sabe que tem um cheiro que ali não está condizendo com algo que, assim, a gente sabe que é da parte de Deus, a gente ou vai se afastar, ou vai ajudar alguém a se libertar, ou vai salvar alguém que está em perigo. Mas o mais precioso, eu vejo que é o cheiro de Jesus em nós. A gente exalar esse cheiro na terra. Exalar esse cheiro aos perdidos. O pessoal do louvor pode subir, tá? Que a gente venha ter essa sensibilidade no nosso olfato também. E o último, que é o tato, fala assim... Bom, a sensibilidade do tato, o que significa? Né? Que ele faz na gente, é o toque. Quando a gente toca alguma coisa, a gente discerne a temperatura, a textura, o formato, o tamanho, a vibração, a dor, se tem pressão. Eu, por exemplo, para funcionar um acesso, uma veia, eu tenho que ir lá e ver a extensão dela, porque às vezes eu não estou enxergando a veia, mas com o tato eu sei que ela está ali. Então, como nós temos tocado as pessoas? Como nós temos tocado um instrumento? Para que nós estamos fazendo isso? Quando nós abraçamos alguém, qual a intenção do nosso coração quando nós abraçamos alguém? Eu abraço com sinceridade de coração, ou eu abraço pensando em outras coisas, ou pensando em algo mal, ou pensando em alguma coisa que não edifica. Ou o toque no ombro para bajular ou para incentivar? Ou para mostrar o caminho? Então, assim, tudo que nós tocarmos, mesmo assim, um pertence de outra pessoa, tudo que nós tocarmos, nossas mãos foram feitas para abençoar. Não foram feitas para roubar, não foram feitas para pegar aquilo que não é nosso, não foram feitas para fazer divisões erradas, porque às vezes vai faltar para mim, vou pôr mais para mim do que para o meu irmão, porque vai faltar para mim. Isso é ganância. Então, é uma conexão do toque que pode estar contaminada. E nossas mãos, elas foram feitas para abençoar, para levar cura, para levar a unção de Deus, para tocar nossas famílias com amor, para orar pelos que estão se perdendo, para orar para aqueles que estão nas nossas casas. Aquilo que nós pegarmos, nós abençoarmos, mesmo que seja no momento difícil. Em Lucas 8, 46, 47, fala assim: Jesus, porém, disse: alguém me tocou, pois sei que de mim saiu o poder. A mulher, ao ver que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Imagina a vergonha, né? Fala assim, vou ter que falar para Jesus que eu toquei nele, né? Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele, porque ela estava doente, ela estava com fluxo de sangue, muitos anos com fluxo de sangue. E como fora curada instantaneamente. Nós podemos tocar Deus, espiritualmente falando, porque eu estou falando aqui de conexões que nos conectam com o Espírito Santo de Deus. E a gente pode receber esse toque hoje, você crê? E eu quero terminar aqui falando de um toque poderoso que está lá em Isaías. Deus já revelou para o Rodney. Eu falei assim, ô Jesus, ô Espírito Santo, Deus revela, você vai saber o que é agora. Isaías 6, tem até um louvor que acabei memorizando um pouco mais. Isaías 6, ali quando Isaías, ele tem a visão, que ele fala assim: eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. A orla de suas vestes enchia o templo. E os anjos voavam sobre o trono do Senhor. Com 2 asas cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam. E uns proclamavam para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Não está aí não, tá, Kézia? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a criação declara a sua glória.
imagina Isaías vendo esse alto sublime trono, vendo os anjos voando, eles falando para Deus: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a criação exalta o nome do Senhor, vendo ali, na frente dele. Aí o que ele fala? E que eu acho que a gente tem que pôr isso no coração, quando a gente tem sim o livre acesso, Jesus é nosso livre acesso, mas a gente tem que se pôr assim, no lugar que a gente vê quem Jesus é, sabendo que a gente tem esse livre acesso porque Ele nos tornou filho, porque Ele morreu na cruz por nós. Fala assim: então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aí depois vem assim: logo um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva. Jesus, quando andava no caminho de Emaús, o que eles sentiram no coração? Falei assim: não queimava em nosso coração quando ele falava a palavra? Que essa palavra venha queimar em nossos corações. Que havia tirado do altar com uma tenaz. Era tão quente que até o anjo não conseguiu segurar a brasa. Ele teve que tirar com a tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, porque aqui é Isaías contando, né? Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa foi removida e seus pecados perdoados. Amém? Jesus, ele tem esse poder de limpar tudo isso em nossas conexões. Que a gente venha ouvir ao Senhor, que a gente venha olhar para o Senhor, que a gente venha falar do Senhor. Que nosso coração volte a queimar, que a nossa mente venha toda essa imagem. Eu vi o Senhor no alto sublime trono. Amém? Então, se você crê que você precisa dessa conexão com Deus, vou pedir para vocês ficarem em pé, para a gente adorar o Senhor com esse louvor. E que você coloque aí aquilo que o Espírito Santo falar no seu coração, que você entende que você tem que ter uma limpeza, que o Espírito Santo precisa te ajudar. Coloca seus lábios, seus olhos, seu ouvido, sinta o perfume de Deus em você, que todos os seus sentidos venham fazer sentido na sua vida e na vida das pessoas com Cristo agindo em você. Amém? Contigo, onde encontro a paz que a tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo. Aqui quero estar, Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim, eu me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo o que eu quero. Oh, 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 oh. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser.
Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim. Eu me entrego a ti. Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim. Eu me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo o que eu quero. Pai, em nome de Jesus, nós queremos o toque do Senhor sobre as nossas vidas, sobre todas as nossas conexões. Pai, tira todo o bloqueio das nossas conexões com Teu Espírito Santo. Que nós venhamos ser tocados pelo Senhor na profundidade que o Senhor deseja, Deus. Que nós venhamos colocar nossas vidas diante do Seu altar. Que nossas orações venham subir sim com aquilo que vem do Senhor, com o Seu toque, Senhor, com o Teu incenso, com quem o Senhor é, Jesus. O Senhor tem o sangue todo poderoso vertido naquela cruz por nós. Que Tua palavra venha queimar em nossos corações. Toca em cada um de nós. Abre os nossos sentidos, abre os nossos ouvidos. Abre, Senhor, nosso coração para o entendimento da Sua palavra. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.